João capítulo 1, versículo 1, ensina realmente que Jesus é Deus? Ou seria possível traduzir esse texto como o Verbo era um Deus, como alguns grupos religiosos afirmam? Neste vídeo, vamos analisar João capítulo 1, do versículo 1 até o 3, diretamente do texto grego, observando detalhes gramaticais, contexto bíblico e as implicações teológicas. Você vai descobrir por que essa passagem é considerada uma das mais importantes da Bíblia para a doutrina da divindade de Cristo. Então, já deixe seu like, inscreva-se no Cantinho Teológico, este canal, e acompanhe até o final, porque eu vou mostrar um detalhe do grego que muda completamente a interpretação desse texto. João inicia o seu evangelho dizendo: No princípio era o Verbo. No grego, encontra-se da seguinte maneira: en re, en ho logos, conforme destaque feito. A expressão en re, no princípio, é exatamente a mesma encontrada em Gênesis capítulo 1, versículo 1, na Septuaginta. A Septuaginta, por sua vez, foi a tradução para o grego koiné do texto do Antigo Testamento, logo foi traduzido do hebraico para o grego. E Gênesis começa justamente dizendo: No princípio criou Deus os céus e a terra. Porém, João não começa falando da criação. Ele começa falando daquele que já existia antes da criação. Enquanto Gênesis fala do início do universo, de todo o cosmos, João fala daquele que existia quando o universo começou. Ou seja, antes de existir tempo, matéria, estrelas, galáxias e o Logos já existia. É o que o texto está afirmando. O detalhe mais importante do versículo está no verbo grego en, este em destaque. Vem do verbo eimi, ser e estar. No princípio era o verbo. Não diz no princípio surgiu o verbo. Muito menos João escreveu no princípio foi criado o verbo. Ao contrário, ele escreveu no princípio era o verbo. E o verbo en está justamente no imperfeito, indicando a existência contínua. Quando o princípio começou, o logos já existia. É o que nós temos em termos de informação bíblica. E esta é uma afirmação direta da eternidade de Cristo Jesus. Observe o versículo 3, que há um contraste porque menciona todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando se refere à criação dessas coisas, o verbo é este aqui, ó, egeneto, ou seja, indicando que as coisas veio a existir. Mas acontece que o texto não diz que Jesus veio a existir. Jesus sempre existiu, e a criação, sim, passou a existir. Vamos agora destacar a palavra logos por causa de quê? Para os gregos, logos era a razão que governava o universo. Já para os judeus, a palavra de Deus era o meio, pelo qual Deus criava e revelava a sua vontade. Há uma expressão hebraica chamada davar, palavra. É pela davar de Deus, de Elohim, que era feita todas as coisas. Mas João ele pega esse conceito e diz: o logos não é uma força, o logos não é uma energia, o logos não é uma ideia, o logos é uma pessoa. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Portanto, o logos é Jesus Cristo. Analisemos agora a expressão: o verbo estava com Deus. No grego, é esta expressão Kai Hologos em prostonteon. Vou deixar aqui destacado para que você possa acompanhar. A palavra pros, esta que eu vou fazer o destaque nesse exato momento, indica muito mais do que simplesmente com Deus. Ela transmite a ideia de relacionamento próximo, face a face. João está mostrando que existe uma distinção pessoal. O Logos não é o Pai, mas está eternamente em comunhão com o Pai.
E aqui encontramos uma das bases da doutrina da Trindade. Há uma unidade da essência e distinção de pessoas. Analisemos agora a expressão kai theos em ho logos, ou seja, e o verbo era Deus. Alguns afirmam que o texto deveria ser traduzido como o verbo era um Deus. Para você ter uma ideia, eu tenho uma Bíblia de um outro grupo religioso que literalmente em João capítulo 1, versículo 1, vai dizer que Jesus era um Deus. Serve que diz desta maneira. Eu não sei se vocês vão ter condições de visualizar, mas diz na íntegra, o versículo primeiro. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus. E a palavra era um, ele colocou entre colchetes, Deus minúsculo. É o que nós temos aqui nesta versão, uma Bíblia que contempla tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, uma versão, digamos, de bolso, bem pequena, mas que traz esta ideia que não reflete aquilo que o texto grego realmente está dizendo. Por isso que é necessário, vez ou outra, termos vídeo como este, para que a gente venha ter uma ideia exata daquilo que a Bíblia diz, principalmente em relação à pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, o verbo não era um Deus, porque essa interpretação não se sustenta gramaticalmente. Eu vou explicar de uma forma muito sucinta. No grego, a ausência do artigo não torna automaticamente um substantivo indefinido. Pelo contrário, a construção usada por João enfatiza a natureza do logos. Kai theos em logos, ou seja, João está afirmando que o logos possui a mesma essência divina. Ele não está dizendo que Jesus é um ser divino inferior, nem que Jesus é um segundo Deus. Está afirmando categoricamente que o verbo ou a palavra, conforme nós temos aqui, o logos, ele possui plenamente a natureza de Deus. Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 3 diz que Jesus é o Criador de todas as coisas. Porque diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E continua, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pense na implicação disso. Se tudo foi feito por meio dele, então ele não pode fazer parte da criação. Porque se Jesus fosse criado, teria que criar a si mesmo, o que é impossível. Por isso, João ele separa claramente duas categorias: aquilo que sempre existiu, uma referência ao logos, ou ao verbo, conforme foi traduzido nessa versão, e aquilo que passou a existir, uma referência à criação. De modo que nós temos o seguinte: João não apresenta Jesus apenas como um mestre, apenas como um profeta, um grande líder religioso. Ele vai apresentar Jesus como eterno, divino, distinto do Pai e criador de todas as coisas. Aquele menino que nasceu em Belém é o mesmo que existia antes do princípio. O homem que morreu na cruz é o mesmo que criou os céus e a terra. E essa é a grande mensagem de João, capítulo 1, do versículo 1 até o 3. Agora, eu quero saber a sua opinião. Qual detalhe de João, capítulo 1, do versículo 1 até o 3, chamou mais a sua atenção? Você pode escrever nos comentários e vamos continuar estudando juntos. Não quero terminar esse vídeo sem antes fazer a leitura no grego koiné. Enarre em hologos, kai hologos em prostonteon, kai theos em hologos. Hutus en enarre prostonteon. Panta di autu egeneto, kai horis autu egeneto, ude en hogagonen. Deus abençoe ricamente e até o nosso próximo vídeo.